Olá pessoal, isso aqui é um experimento, estamos tentando fazer aqui o primeiro podcast da Tropa Lanterna Verde, talvez não oficial pela Tropa, mas com participantes da Tropa Lanterna Verde, e a gente resolveu fazer num formato mais de uma conversa de boteco sobre um tema específico que surgiu numa discussão num dia no chat da Tropa. Então a gente vai conversar aqui sobre conceito de consciência, o que é a consciência, biologicamente falando, filosoficamente falando, se essa consciência pode ser preservada em outro corpo, tecnologia de teletransporte, como afetaria a consciência. Isso é uma conversa mais descontraída aqui entre nós. Então eu, que estou falando aqui, sou o Yuri, do canal Eu Ateu do YouTube, da Tropa Lanterna Verde, e mais 3 pessoas aqui que vai conversar conosco, que vão se apresentar. Então, Guilherme, apresente-se. Oi, meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, eu sou estudante de Física da Universidade Federal de São Carlos e eu sou apresentador do canal Ciência no Cotidiano. Matheus, por favor, apresente-se. Opa, sou Matheus Sálvia, estudante de Matemática Aplicada na USP aqui em São Paulo, e eu tenho também o canal de mesmo nome, Sálvia, para quem quiser dar uma olhada. Lucas. Eu sou Lucas Cópio, sou apresentador do canal Li Finalmente, e no momento é só isso que eu tenho feito. Bom, gente, como introduzir o assunto? Então, a primeira pergunta que surgiu quando a gente estava discutindo esse assunto era alguma coisa do tipo assim: uma possível tecnologia de teletransporte, o que ela faria com você? Como ela faria você sumir num lugar e aparecer no outro? Provavelmente, é o que a gente consegue imaginar hoje, seria uma tecnologia que te desmontaria você molecularmente e montaria você em um outro lugar no espaço. E a grande pergunta que surge é: quando isso acontece, quando desmonta você molecularmente e monta você em outro lugar, você morreu? E aquela pessoa que apareceu em outro lugar é uma outra pessoa, cópia idêntica de você, de suas memórias, suas experiências, ou sua consciência foi transferida? Como isso se passa? Então é isso aí, gente. Isso é a largada para nossa conversa de hoje. Só para complementar alguns conceitos aí, Yuri, primeiro que assim, consciência, no que a gente está se referindo aqui, é a sua percepção do eu. Assim, para tentar dar um exemplo um pouco mais concreto, imagina que você seja um personagem de um jogo, o que a gente está chamando de consciência é o jogador olhando para a tela, entendeu? Como se fosse isso. E em teletransporte, quando o Yuri falou na questão de você ser desmontado e montado em outro lugar, a questão é que você vai desmontar as informações dos seus átomos e vai montar as mesmas informações em outro lugar. Alguém tem algo a acrescentar? Posso sugerir algumas coisas? Manda ver. Vai lá. Algumas pessoas, aliás, a maioria das pessoas tem o grande poder de desprezar as definições e os pontos de partida que você leva numa discussão. Então, para começar, eu acho que um bom ponto de partida para essa discussão seria definir, em termos de biologia, de física, ou seja lá de qual ciência for, definir exatamente o que é consciência. Ao meu ver, consciência não é nada mais do que você pegar sinais externos através dos seus órgãos sensoriais, processá-los pelo seu cérebro ou pelos seus outros processadores, entre aspas, óbvio, e responder a esses estímulos externos que você recebeu. Mas isso é uma definição bem biológica do que é consciência, né? Mas eu acho que o problema é que essa definição atravancaria o ponto todo, porque, por exemplo, se você tiver uma pessoa sem estímulos externos, claro que não desde nascença, né? Mas, por exemplo, se eu perder, hipoteticamente eu perder aqui meus 5 sentidos, eu ainda teria uma espécie de consciência, eu ainda seria capaz de raciocinar, de pensar, entendeu? Porque, justamente, a grande questão é se existe algum equivalente físico ou biológico desse conceito filosófico de consciência, entendeu? Então, eu acho que o ideal seria a gente partir desse conceito filosófico de consciência, aquele que eu defini antes, e aí a gente discutir, ver se isso existe naturalmente, ou se isso é um conceito da filosofia, e a gente construir a discussão em cima disso. Eu acho que durante a nossa discussão,
vai aparecer, isso vai vir à tona, não vai ter jeito. A gente vai acabar falando, mas isso é o que define consciência, não é? Então eu acho que a gente pode deixar até meio em aberto um pouco essa definição, porque surgiu isso na discussão anterior, certo? E vai surgir de novo aqui, então. Então isso existe, isso não existe, o que seria consciência? Pode ser também uma opção. Lucas, alguma coisa a acrescentar? Na verdade, eu não tenho nada a acrescentar, exceto que eu concordo com a ideia de que a consciência ela é só a interpretação do cérebro com relação a todos os estímulos que ele recebe, e todos os estímulos internos e externos, aquilo que ele processa na forma de raciocínio, interagindo com aquilo na forma de percepção ambiental. E lembrando que a gente não tem só 5 sentidos, né? Porque a gente também consegue sentir cinética, temperatura, entre outros sentidos que não estão acoplados a tato, odor, e paladar e visão e audição. Bom, certo. Então vamos pensar o seguinte. Bom, sob qualquer ótica de consciência, eu me teletransportei. Eu quero saber a opinião de vocês 3. Eu morri e surgiu um novo Yuri lá, ou sou eu lá? Bom, o que eu acho é o seguinte. Na verdade, quando você se teletransporta, vamos dizer, o Capitão Kirk se teletransportou. Então você viu todos os seus átomos dele serem decompostos, átomo a átomo, para que cada informação atômica de cada campo e de cada spin, cada propriedade do átomo seja analisada por alguma máquina hipotética. E nesse processo de desconstrução, você morreu. Sim, porque cessou sua atividade cerebral, você foi desintegrado, com certeza você morreu. A questão é se no momento que você é reconstruído do outro lado, se você volta à vida, né? E aí isso depende em questão do que a gente chama de consciência. Aí eu passo a palavra para vocês. Que aí, nesse caso, se... Assim, o que eu entendo é que se você for desconstruído e morrer, se houver uma consciência, digamos, incorpórea, que seria a situação hipotética do Player 1 na frente da televisão. O que aconteceria é a televisão apagar por alguns segundos e ela acender de novo. Só que esse Player 1, ele seria um composto, seria simplesmente a atividade cerebral da pessoa agindo, porque a imagem que eu tenho é que talvez seja até infalciável esse clame da pessoa morrer ou não, porque a partir do momento que ela for desmaterializada e rematerializada, a menos que exista uma forma de se comunicar com os mortos, você não vai ter como chegar para a pessoa que foi transportada e perguntar: aquele seu outro corpo morreu? Porque para ele só fechou o olho e abriu de novo. Se ele mantendo todas as memórias e tudo mais, para ele não aconteceu nada. Pois é, mas perfeito. Mas vamos supor o seguinte, então, que para todos os efeitos eu morri e ressuscitei, como o Tomichio sugeriu, né? Eu simplesmente deixei de existir e voltei a existir com as mesmas memórias, e para todos os efeitos, para todas as definições concretas, aquele é o Yuri. Mas aí entra um fator complicador, que eu estava esperando precisar colocar só mais na frente da conversa, mas vou pôr agora. O fator complicador é o seguinte: se a gente segue essa definição, então vamos supor que essa máquina de teletransporte, para ela poder me reconstruir, ela tem que me escanear, certo? Ela vai ter que ler todos os meus dados atômicos para transportar esses dados para outro lugar e lá reconstruir. Vamos supor que ela não me destrua, vamos supor que ela só leia esses dados atômicos e faça um outro Yuri do outro lado. O que aconteceu? Quem sou eu? Qual é a minha consciência original? E se fizer e se destruir esse Yuri, só que em vez de aparecer um lá, aparecer 5? Quem sou eu? Pois é, a questão é, o que você está perguntando é mais ou menos se a tela divide entre Player 1 e Player 2, né? No caso teriam 2 jogadores para a mesma tela, ou então um jogador para 2 personagens, né? Mas a questão é... Pois é, isso é um paradoxo estranho. Na verdade, eu acho que isso é tão estranho que deve existir alguma lei científica que a gente desconhece que proíbe isso de acontecer. Deve ter alguma... Talvez alguma lei mas eu tô falando sério.
Porque para pra pensar, é igual quando o Einstein imaginou assim, o Einstein fez a seguinte pergunta para si mesmo: o que acontece se eu correr do lado de um raio luminoso, né? Hoje em dia, acho que essa pergunta não parece muito estranha pra gente, porque a gente tá acostumado já com teoria da relatividade, etc. Mas imagina essa pergunta sendo feita no início do século XX, né? E a situação para ele foi tão bizarra, porque, bom, se você correr do lado de um raio luminoso na mesma velocidade que ele, o que significa? Significa que você não ia conseguir ver nada, porque o raio não teria como chegar aos seus olhos. E a situação para ele foi tão bizarra que ele imaginou, deve existir alguma lei científica que proíba isso de acontecer. Dito e visto, relatividade veio aí e consertou o problema, entendeu? Então eu acho que talvez exista uma lei que impeça esse tipo de coisa de acontecer. Uma lei que a gente não conhece. Para dar minha opinião pessoal, eu não acho que seja o caso. Porque é o que eu falei, se a gente não estabelecer uma base da definição de consciência primeiro, a discussão não vai sair do lugar. A discussão é sobre consciência, então é uma das coisas que a gente está querendo, pelo menos, desenvolver uma conversa, não necessariamente determinar um padrão. Porque se a gente determinar um padrão, a gente já tem a resposta. Vamos deixar claro que essa conversa é muito produtiva, porém é certeza que ela é inconclusiva. A gente não está aqui para chegar numa conclusão. A gente está aqui para fazer um exercício dialético, na verdade, né? Eu acho, na verdade, que se alguma conclusão boa for tirada dessa história, eu acho que isso rende perfeitamente um artigo científico, sabe? Então, e a gente ganhou Nobel ainda. Então... $1 milhão, porque Mas a grande... o problema é o seguinte, Salve, se a gente adotar essa definição que você tomou, assim, como absoluta de consciência, aí matou o problema. Por quê? Porque aí, o que é? Eu sou informação, certo? Eu tenho os estímulos. Se eu me desconstruir e reconstruir em outro lugar, as informações continuam lá e os estímulos também. Então, a priori, seria o mesmo. Só que a questão é que existe... E eu acho que nisso todos nós concordamos, porque eu defendi anteontem eu defendi que a consciência, para dar conta desses paradoxos aí que apareceram, como esse aí de você se copiar, a consciência poderia ser algo ilusório ou algo sensorial apenas, né? Só que o problema é que, ainda que ela seja uma ilusão ou uma percepção apenas, ela existe, sabe? Eu me reconheço como eu, e esse sentimento não é artificial. A sua capacidade de reflexão em ação, né? Mas, bom, então é o que você falou, é verdade. Se a gente for tomar essa definição, pelo menos, de consciência como sendo axiomática, pelo menos por enquanto, a gente estaria automaticamente concluindo que a resposta é simples. Se você se multiplicasse através dessa máquina, criasse 2, 3 pessoas, você estaria criando 2, 3 pessoas exatamente iguais e igualmente Yuris válidos, ou igualmente Guilhermes, Lucas válidos, entendeu? Cada um com exatamente as mesmas memórias, mas que iam tomar rumos diferentes a partir do tempo da multiplicação. Isso, pois mas pelo menos no tempo zero. Isso. Mas a questão é assim, é fácil tomar essa definição de consciência, mas não é fácil interiorizar ela, porque eu sou único, vocês são únicos, vocês experimentam o mundo de uma forma única, você percebe o mundo através... Você é a única pessoa, você é o único eu, você é a única entidade, indivíduo que percebe o mundo através dos seus olhos, do seu cérebro. O que acontece com esse eu, entendeu? Eu tô aqui, eu tô percebendo o mundo. O que acontece se eu for teletransportado? Eu morri e lá, tudo bem, fisicamente eu entendi. Fisicamente, cientificamente, fisiologicamente, a definição daquilo lá é Yuri, sou eu, são as minhas memórias, as minhas experiências. Mas e o meu eu, esse eu que eu tô aqui percebendo o mundo? Eu morri, eu vou experimentar a morte, seja lá o que ela for. Você entende o problema aqui? O problema é que a gente vai chegar num ponto, que é onde a gente chegou ontem, que é... Se eu começo a mistificar muito esse eu começo a sugerir a existência de uma alma, e eu não acredito em almas. Não existe, para mim não existe nada sobrenatural nisso. Tem que existir alguma explicação fisiológica ou física. Então, a única saída que eu consigo pensar para esse dilema, do ponto de vista científico, é dizer que não existe essa individualidade. Só que é complicado fazer uma afirmação dessa, porque é justamente o que você falou. Eu não consigo interiorizar isso aí. Eu dizer que não existe essa individualidade é uma afirmação que não processa, entendeu? Mas, por outro lado, quando você pensa, por exemplo,
se você pensar que nós somos informação em matéria, conjugada a lógica, com sentimentos, etc. Só que sentimentos nada mais são do que estímulos de áreas cerebrais, hormônios, etc. A gente estaria discutindo mais ou menos se dois arquivos do Word copiados vão ter consciência ou não. Não tem, né? Dois arquivos de Word copiados são exatamente iguais em todos os sentidos e todos os aspectos. E a gente tentar atribuir uma consciência... Só muda a data de fabricação. Isso, só muda a data de fabricação, mas isso pro ponto de vista estrutural do arquivo é irrelevante. Tanto é que você pode até, dependendo do que você fizer, você pode até alterar isso aí, entendeu? Mas a grande questão é que nós seríamos o quê? Arquivos de Word mais sofisticados, e por conta dessa sofisticação maior, a gente tem a ilusão de que a gente é um indivíduo, ou então realmente existe essa individualidade, e se ela existir, ela deve ser física, né? Ou então, senão vira alma, igual você falou. Pois é, eu acredito que essa individualidade, esse eu, ele tem que ser obrigatoriamente traduzido em dados. Porque ele tem que ser fisiológico. Um dos créditos que eu cumpri durante o mestrado, uma matéria que eu fiz, se chamava Tópicos em Neurofisiologia, a gente não teve prova. O professor, na primeira semana de aula, falou: olha, a nota de vocês vai vir de um único trabalho que vocês vão me entregar no final do semestre, e o tema do trabalho é de onde reside nossa consciência. Cara, aí você imagina o sufoco que foi, porque não existe resposta. Ele não tem a resposta, o professor, ninguém tem essa resposta. Tenho certeza que esse professor estava querendo arrancar um Nobel gratuito ali da sala pra botar no nome dele. Se alguém respondeu, no meu livro de quântica, cara, tem um exercício que tá escrito assim, ele dá um enunciado, aí ele fala no final assim: eu não me preocuparia muito com esse exercício se eu fosse você, porque várias pessoas tentaram resolvê-lo ao longo de 30 anos e não conseguiram. Se você conseguir, tem um Nobel te esperando. Então... Mas assim, agora que você falou nisso, Yuri, eu lembrei de uma lei da mecânica quântica que eu acabei de estudar. É o seguinte, isso pode ajudar a gente nesse sentido. Você lembra que eu falei que talvez existisse uma lei científica que proibisse esse fenômeno, né? Uhum. O fato é que existe. Eu lembrei agora. Tipo, o que acontece? Nós estamos falando em teletransporte. Sendo assim, é uma coisa que compete à mecânica quântica. Na mecânica quântica, nós não falamos em bits de dados, nós falamos em qubits, que são bits quânticos. A diferença de um bit quântico para um bit clássico é que assim, o bit clássico só pode assumir valores de 0 ou 1, certo? O qubit, o bit quântico, ele pode assumir qualquer gradação entre 0 e 1. Ele pode estar, por exemplo, em meio em 0 e meio em 1, entendeu? Ou qualquer coisa assim, ele tem um contínuo de valores. E o fato interessantíssimo que eu lembrei agora é que existe um teorema que prova que é impossível duplicar um qubit. Ou seja, você não pode duplicar esse dado. Eu tava vendo justamente isso que você tá falando agora, ô Tomichinho. Você acompanha aquele canal gringo 60 Symbols? Acompanho. Recentemente eles colocaram um vídeo sobre isso, que era sobre um cara que foi dar uma palestra e enunciou muito mal esse conceito, e pra variar caiu naquela... a boa e velha nata de pseudocientistas que adoram usar conceitos avançados para, enfim, pregar o que eles querem. Uhum. E esse cara falava justamente isso, que toda e qualquer partícula do universo tem o seu estado, sua função de onda, o estado de probabilidade, não sei a palavra certa, única, e que ela não pode se repetir ao longo do universo todo. Talvez tenha a ver justamente com essa lei que você acabou de comentar. Então, em teoria, você não poderia, fazer uma leitura, fazer o scan da pessoa e deixar de... Então, deixa eu reformular. Então, o teletransporte, ele teria que, obrigatoriamente, além de fazer o scan, ele precisa desintegrar a pessoa e usar exatamente os mesmos átomos e moléculas para reconstruir ela em outro lugar. Porque senão, deixa de ser um teletransporte e vira uma máquina copiadora. Eu acho que é mais sério que isso. É mais sério, você não consegue nem analisar. Você, por exemplo, não existiria um Ctrl+C quântico, é isso que eu estou dizendo. Mas isso é uma hipótese, uma proposição? Não, isso é um teorema, isso é demonstrado. É demonstrado matematicamente. Sim, você... E onde a gente encontra esse tipo de dado quântico? Então, se a gente fosse fazer um teletransporte ou uma réplica de dados por meio de um processo quântico, que é o que a gente está imaginando, vale esse teorema.
Você não pode copiar um dado quântico. Você pode... Não. Oi. Então, é o que eu disse. Você não faria uma cópia. Você teria que desmontar o original e remontar ele. Isso, mas aí não é cópia. Então aí, a priori, resolveria o problema... Então, quer dizer que seria impossível fazer uma cópia. Né? Que qualquer cópia que você tentasse fazer ia ser uma coisa tosca. Eu acho que eu tenho uma questão mais fundamental que isso. A gente precisa ter informação a nível quântico, a nível de, sei lá, microposição do elétron, que a gente não vai conseguir ter, porque quanto mais informação se tem, menos informação se tem, se é que vocês me entendem. Será que a gente precisa de tanta informação assim para duplicar uma pessoa? Ou será que a gente pode só saber configurações, por exemplo, até de microorganelas celulares? Tipo, será que... Qual será o nível de informação mínimo? Não, eu acho que... Bom, mas aí é só especulação, mas eu acho que a gente teria que ter as informações subatômicas, cara. Não, a gente teria Quão que ter as informações subatômicas, mas assim, o ponto que o Matheus tá levantando é relevante, porque, por exemplo, você concorda que agora e daqui a 3 segundos o estado físico do meu cérebro é diferente, certo? Eu tô pensando em coisas diferentes, eu tô sentindo coisas diferentes. Pois é, então, se eu te alegar o seguinte, que se eu não copiar exatamente todas as informações... não vai ser você, você tá dizendo que você daqui a 3 segundos não vai ser você. O que também é verdadeiro, mas não muda o fato que a sua individualidade e o seu eu continuam existindo, certo? Você concorda comigo? Concordo. Eu concordo. Mas a gente precisaria seria definir a que nível eu quero voltar de precisão você precisa ter. Eu quero voltar nessa lei quântica aí do dado quântico, que eu achei interessante. Isso aí só vale para teletransporte? Isso vale sempre que você tem um dado quântico, então um qubit, que é aquele bit de dados contínuo que eu estava mencionando. Se você for fazer um teletransporte, você obrigatoriamente tem que usar esse processo. Só que você poderia, a priori, copiar esses dados classicamente. Aí não tem, acho que não tem um teorema assim. Mas por que eu não posso considerar o ser humano dados normais? Por que ele é um dado quântico? Não, você pode, só que quando você vai teletransportar, você não pode, porque você tem que fazer isso por meio de um par emaranhado, que é aquilo que eu expliquei no meu vídeo de mecânica quântica, são 2 pares com realidades acopladas, e aí você tem que transformar a informação do seu corpo numa função de onda que vai ser transmitida por meio desse par emaranhado, entendeu? E aí o cara lá do outro lado, onde você vai ter transportado, vai ler vai retirar essa função de onda do seu par, e aí ele vai ler as informações. Mas eu poderia, então, eliminar o teletransportador e fazer um scanner não quântico? E aí a gente volta pro problema inicial, ou não? Sim, não. A priori eu acho que poderia. Desde que você não teletransportasse alguém, sim. Então, Guilherme, acho que você não pode, porque você não consegue obter 100% da informação nunca, pelo teorema da incerteza. Não, mas você não precisa obter 100% da informação, é isso que a gente tá falando. Por exemplo, a gente consegue teletransportar fótons, e a gente não tem 100% da informação dos fótons, mas ainda assim o fóton é teletransportado. Então, o que eu tô querendo saber é o seguinte, até que nível de precisão se precisa obter informações a respeito de um ser humano, a ponto de que o que saia do outro lado é o que veio do lado, entendeu? Então, essa é uma pergunta boa. Considerando que a gente tem tanta água no corpo, acho que não precisa ser tão preciso. Não, então, a água realmente não. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que caiu a ligação. Não, eu apertei o botão aqui de desligar o microfone antes. Mas, por exemplo, considera o seguinte, Lucas. Primeiro, Yuri, a gente entende como é que funciona, por exemplo, o armazenamento de memória no cérebro humano? Quase que 100%, sim. Como é que funciona, mais ou menos, por cima? Circuito eletroquímico. Circuitos que são permanentes. Seria tipo um capacitor, tá armazenado no campo? Seria tipo um FPGA. É um potencial de ação celular que permanece num loop eterno. Sempre que a gente aprende novas coisas ou cria novas memórias, não nascem novas células nervosas, mas células nervosas que você tem, elas criam novas conexões. Ela sai uma cabeleira de axônios dela e vai criar outras conexões. E esse emaranhado de conexões pode ser tipo um aglomeradinho ali de sei lá, 1 milhão de axônios e corpos celulares, pode ser representante da memória do seu nome, entendeu? Uma memória que a gente chama uma memória declarativa. Você sabe que chama Guilherme, e aquilo é um potencial de ação que fica em loop eterno naquele circuito.
Ou seja, é um dado, é uma informação eletroquímica mesmo. Eu não sei precisar melhor do que isso. Ô Lucas, você que mexe com o circuito eletrônico, você conhece um que chama FPGA? Conheço perfeitamente. Acho que a gente dá para estabelecer uma analogia entre esses circuitos Sim, de memória e o FPGA. O FPGA, para quem não conhece, ele é um dos equipamentos, vou chamar de chip, que o nome correto não é chip, é um CI, né? Um circuito impresso? Não é circuito impresso. Circuito integrado, isso. O FPGA é um circuito integrado em que na hora que você vai determinar, sei lá, você quer receber um sinal de um lado, um sinal de botão de liga e desliga, sei lá. Só que você quer que, quando você aperta esse botão de liga e desliga, o seu FPGA fique fazendo piscar várias lâmpadas, cada uma delas piscando uma frequência diferente, só que fixa. Você desenvolve um circuito, faz lá o desenho na mão, ou faz no computador, transforma esse circuito ou em alguma coisa e compila ali no FPGA. O FPGA ele vai montar esse circuito ali perfeito, e sempre que você apertar o botão ali, ele vai fazer a mesma reação. O cérebro, a ideia é a mesma, só que o cérebro ele que se monta e ele vai fazendo autocorreções durante o tempo, né? Então, mas assim, a questão é, para eu reproduzir um ser humano, minimamente eu teria que reproduzir a memória dele, né? Então, tendo essas informações sobre as sinapses não, desculpa, falei besteira, as conexões que os seus axônios vão fazer, você não precisa, por exemplo, de milimetricamente toda a informação que o seu corpo tem. Mas eu acho que pelo menos assim, a informação cerebral é indispensável, não tem como. O que já deixa a gente livre do problema da cópia quântica. Não deixa, porque você teria que... tem razão, pensando por esse lado. Deixa eu pensar por outro... Deixa eu pensar melhor no assunto. Vão puxando conversa aí. Se isso for possível, se essa consciência que a gente está chamando de o eu, o indivíduo, for possível ele ser teletransportado, então é possível você capturar essa consciência, esse eu, em forma de dados, e daí surgir a vida eterna. Porque eu posso jogar esse dado onde eu quiser. Então, Yuri, você pode até fazer um backup do seu cérebro. Eu vi agora há pouco um vídeo do Michio Kaku explicando exatamente isso, né? Ele explicando algumas das especulações com relação à permanência da consciência. Uma das especulações levantadas, que acho que foi a principal especulação que ele levantou, que seria de transferir a sua consciência para um robô, é em que você, parte a parte, vá trocando cada neurônio por uma réplica eletrônica. Um transistor. Um transistor eletrônico ali, um circuito que consegue replicar a atitude do neurônio. Até que você pegue e replique metade do cérebro inteiro. Aí então você pega essa metade do cérebro, liga ela com fios na metade viva, e essa metade eletrônica você coloca na cabeça de um robô. Aí você continua lá na metade viva, substituindo neurônio por neurônio. No final você vai ter um cérebro completamente eletrônico, em que teoricamente não houve um momento em que você morreu por perder um único neurônio, entendeu? Então você tem ali um cérebro totalmente digital que pode ser replicado, pode ser guardado na nuvem. Mas se você replicar, a gente volta no nosso problema de o que acontece com o eu, com a sua individualidade. Ela vai estar lá. Ela vai estar lá porque você substitui. Quantos de vocês? Você faz 30 cópias, quem é você? Todos. Nesse caso, você vai ter o corpo digital, cada cérebro digital, cada cérebro eletrônico, vai ser um indivíduo separado, diferente. Não, eu concordo com isso. A consciência original não deixaria de existir durante o processo de robotização, digamos. Então, é uma ideia. Voltando um pouco agora na questão que a gente estava discutindo sobre a incerteza e em relação ao problema do teletransporte, o que eu estava pensando é o seguinte:
Só ocorre a incerteza, Matheus, quando você faz uma medida. E o fato é que eu não preciso fazer uma medição para teletransportar. O que eu preciso é da função de onda. E quando eu pego a função de onda, eu não medi nada. Eu posso passar, digamos, as informações do seu corpo por uma porta lógica, onde eu crio um par EPR, um par emaranhado, e aí eu faço esse teletransporte sem medição alguma. Então não tem incerteza. Agora, a questão aí, pra gente saber realmente se é necessário esse processo, se a gente poderia resolver daquela outra forma, é saber se classicamente ou de alguma outra forma eu poderia pegar só as informações superficiais necessárias, porque a função de onda que eu pegaria do seu cérebro, por exemplo, teria todas as informações. Elas estão lá. Quando você medir, você não vai ter todas, mas na função de onda está guardado. Agora a questão é se eu consigo, se é necessário fazer isso, ou se eu poderia pegar só as informações de conexões e etc. Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Então a gente conseguiu estabelecer 2 paradigmas já. Um paradigma do teletransporte usando tecnologia da mecânica quântica, na qual a pessoa não poderia ser duplicada e reproduzida por esse teorema. E o paradigma superficial. Então, o primeiro paradigma, eu vou tentar colocar numa linguagem um pouco mais simples. O primeiro paradigma seria que se você for fazer, usando a tecnologia quântica, fazer o teletransporte, você obrigatoriamente tem que usar o mesmo indivíduo. Então, o indivíduo que é desmantelado é o indivíduo que é remontado do outro lado, usando exatamente os mesmos átomos e mesmos coisas subatômicas. Você não teria como copiar e do outro lado montar um a partir de materiais presentes no meio. Você teria que fazer o transporte desse material. Isso. Gente, eu tô com dor de barriga, eu preciso ir no banheiro urgentemente. Vão falando aí, já volto. Tá bom. Sálvia, você pode repetir o segundo paradigma para ver se eu consigo interpretar ele melhor? O segundo paradigma seria esse paradigma mais superficial que a gente chegou, sem precisar analisar quanticamente a faixa de estados de uma pessoa. A gente só precisaria saber, por exemplo, detalhadamente como são as células dela, porque isso acho que o Yuri pode dizer melhor, mas de uma pessoa para outra, a mesmo tipo de célula pode variar, mesmo que muito pouco. Então a gente precisaria dessas informações, como são as células delas, onde estão distribuídas, como que são as conexões neurais, esse tipo de informação, muito detalhada, mas não a ponto de você ter informações quânticas, entendeu? Mas nesse caso eu acho que você criaria um clone, não? Você não criaria um clone, não pela definição atual de clone, que é reproduzir através de... Justo. De fazer um breeding, né? Eu não sei essa palavra em português, né? Uma cópia genética. Mas assim, eu tô achando, pra minha preocupação aqui, eu tô achando irrelevante saber qual é o grau de detalhamento que a gente precisa de uma cópia, se é a nível celular, se é a nível atômico, subatômico. A minha preocupação permanece do início da conversa. A questão se o indivíduo deixa ou não desistir durante a desmaterialização. Exatamente. O que eu percebo como eu morro ou eu continuo? O que os outros percebem como eu sei que continuará. Se forem 1000, vão perceber 1000 Yuris novos, 1000 eus. Mas o que eu percebo como eu? Onde eu Realmente, Yuri, a resposta para essa sua pergunta vai depender justamente de qual paradigma você está usando. Se você usar o paradigma do transporte via mecânica quântica, via o par emaranhado que o Guilherme sugeriu, você vai ter, o seu eu simplesmente vai parar de existir por alguns segundos, vai dar um blackout e depois você vai aparecer de novo. Ou você vai sentir dor, não sei, porque você vai ser desintegrado, entendeu? Teoricamente, eu consigo ver, hipoteticamente, que se houver algum tipo de indivíduo ligado à questão quântica, né, do ser humano, então esse indivíduo ele estaria intrínseco aos qubits, né? Já que ele é o único, então ele permanece único. Isso. E nesse paradigma de teletransporte é impossível você gerar uma cópia, já que ele obrigatoriamente precisa da desmaterialização e obrigatoriamente precisa da rematerialização usando os mesmos materiais. Talvez alguma coisa possa ser mudada, tipo, sei lá, não precisa ser o mesmo material para reconstruir a pele, mas precisa ser o mesmo para reconstruir a parte central do cérebro. Sim, eu entendi. Sim, olha,
Se existir alguma lei física, ou se no futuro existir alguma lei física que me diga que esse tipo de informação, a nossa consciência, é impreterivelmente um dado quântico, e esse dado quântico não pode ser copiado por uma lei física, aí eu vou me dar por satisfeito. Vou falar, tá, então realmente o que sou eu, e não pode ser copiado, e se copiar, não vai ser mais eu, vai ser um Yuri idêntico, com as mesmas experiências, mas não sou eu. O indivíduo continua sendo aqui. Agora, se pudesse ser copiado de alguma forma, fica esse problema sério, né? Tipo, o que será que acontece comigo? E se eu permaneço, é excelente, porque eu atinjo a imortalidade, necessariamente. Eu começo simplesmente me passar de corpo para corpo, até chegar num corpo robótico, alguma coisa assim, e viver para sempre, né? Ô Yuri, isso que a gente está comentando aqui, inclusive, vai ser provavelmente o teor de um dos meus trabalhos. Eu não tenho certeza se eu vou usar ele como trabalho de finalização de graduação ou se eu simplesmente vou fazer porque eu quero. Mas eu pretendo, a bem longo prazo, leia-se de 5 a 10 anos, reproduzir, pelo menos em parte, o funcionamento do cérebro em via computacional. Eu não quero fazer isso eletronicamente, porque para você fazer uma relação entre um neurônio e um transistor fica muito difícil. Um transistor é 0 e 1, um neurônio tem várias conexões, e cada uma dessas várias conexões pode transmitir diferentes mensagens através de diferentes neurotransmissores. O transistor só tem duas informações, que é 0 e 1 e já era. Então, Ô, Matheus. Oi? Mas assim, já tem alguns estudos que eles fazem análise cerebral, análise do cérebro de camundongos, e substituem partes do cérebro de camundongos por circuitos impressos que mimicam essa parte. Tipo... Então, eu não estou querendo dizer que é impossível, eu estou querendo dizer que para um neurônio eu teria que usar mais de um transistor, entendeu? Sim, entendi. E isso ia ser impraticável para mim, porque... Ou alguma outra coisa que substituísse... Então, neurônio. Na escala de grandeza de um cérebro humano, por exemplo, imagina o tamanho desse circuito. Então, se eu fizer ele através de programação, de linguagens de programação, eu acho que eu consigo um resultado bom, talvez não nem um pouco eficiente, porque eu não vou ter performance, mas talvez eu consiga um resultado que consiga emular parcialmente algum cérebro. Não estou querendo ser visionário a ponto de emular um cérebro humano, mas eu quero emular um cérebro básico, que seja de um inseto. Matheus, há alguns anos eu vi um projeto interessante, só que tosco, mas bastante interessante, em que alguns cientistas pegaram neurônios de um camundongo e posicionaram eles de uma forma que ele reproduzisse algumas portas lógicas. Desculpa, gente, voltei. Nossa, que legal isso, cara. Ele reproduzia algumas portas lógicas. Então eles montaram um circuito, um robozinho daquele que quando ele encosta, chega próximo à parede, ele faz curva para continuar andando reto, sabe? Uhum. Fizeram esse robozinho e ao invés de usar um microcontrolador ou portas lógicas, eles usaram os neurônios. O único inconveniente que eles encontraram é que o neurônio é extremamente lento para fazer o processamento de dado comparado com o circuito elétrico. Entendi. Então, eu estava discutindo isso na faculdade esses dias e uma menina veio com uma questão muito interessante. Vamos supor, eu estou partindo de uma hipótese, que é uma hipótese muito grande. A hipótese de que, sim, é possível você pegar o cérebro e descrever ele através de transistores, no meu caso de linhas de código, né, de programação. Então você pode reproduzir isso perfeitamente. E é bem plausível que isso seja verdade, porque o cérebro nada mais que são estruturas biológicas. Com mais esforço ou menos esforço, uma hora você vai conseguir reproduzir ela. Imagina as implicações disso se eu, por exemplo, criar um código-fonte de um cérebro X e rodar ele na minha máquina. Vamos supor que eu tenha capacidade de processamento infinita, ou muito grande, um supercomputador, um servidor do Google, da NASA, qualquer coisa assim, e eu consigo emular esse cérebro com 100% de performance, que ele consiga ter a mesma performance de um cérebro humano. A questão filosófica... 10%, né? Lucas, não fale besteira. Não, o que eu quis dizer 10% é que ele é usado só 10% por momento, e não 10% da sua capacidade máxima. Então, quando você faz uso, o que está sendo processado é apenas aquilo que está sendo acessado.
E o que está sendo acessado equivale a aproximadamente 10% Não da é verdade. capacidade máxima. Não é verdade. Deixa eu terminar minha linha e Porque depois você a gente também discute isso. não precisa acessar 100% para descobrir o que é uma letra A, né? Então, essa discussão é muito Sim, desculpa, interessante. pode continuar. Eu realmente gosto de discutir ela, mas deixa eu terminar minha linha primeiro pra gente passar para isso. As implicações que essa menina levantou foram o seguinte, tá, se você conseguir fazer isso, é justamente o teor desse nosso debate. Então, quem é você? Você é meramente informações de conexões neurais? Então, você estaria dentro do computador em forma de software? Seria você lá dentro? Eu acredito que sim. Porque realmente eu não tenho nenhum motivo para acreditar que se nós formos algo além de informações, e por informação aqui eu estou falando informação totalmente amplo, né? Sim. Se nós formos algo além disso, então existe alma, e eu não acredito em alma. Então, é justamente baseado na minha corrente ateística. Eu acho que essa frase vai ser muito mal interpretada e muita gente vai vir cair em cima de mim por causa disso, mas foda-se o que os outros pensam. Justamente pela minha corrente ateística, eu acho que isso é possível. E quem sabe se eu fizer isso possível, talvez isso seja mais um embasamento legal para o meu ateísmo, talvez. Aliás, eu queria só fazer um ponto. Daria para fazer uma analogia interessante com relação à física no que tange matéria escura e energia escura. Porque, por exemplo, a gente tem evidências de que talvez exista essa coisa que a gente não consegue ver de forma alguma, porque ela não interage com a luz. Portanto, por hora a gente não consegue medir ela, né, que seria a energia escura ou matéria escura. No entanto, a gente tem alguma coisa que a gente possa chegar e afirmar, não, ela existe, tá lá. Eu só não sei o que é, nem faço ideia de como medir ela, nem porra nenhuma, mas tá lá. Enquanto que no caso da existência de uma alma, não é questão da gente pegar e levar ela em consideração no cálculo ali, na hora que a gente vai tentar determinar se existe ou não ela. Porque até o momento não houve evidência nenhuma que exigisse a existência da alma, ou que demonstrasse que talvez haja realmente uma alma ali, para que a gente possa levar essa hipótese em consideração. Pois é, mas essa discussão toda me faz ver como a gente foi, digamos, precipitado nessa afirmação, porque quando você pensa nesse viés, vocês estão vendo assim a dificuldade que é se desprender desse conceito de individualidade, porque assim, quando você afirma que existe você algo além de informação, a gente nada mais está falando que existe sim uma espécie de alma ou coisa do tipo. Vocês concordam comigo assim? Porque senão tá tudo ali. Eu concordo. Para mim, eu concordo. Tomichi, eu concordo completamente com você e, cara, endosso tudo que você falou. Eu realmente acho que o nosso cérebro pode ser reproduzido em forma de computação, de programação de algoritmos. Eu acho que existe um algoritmo X que é capaz de reproduzir nosso cérebro, por maior que esse algoritmo seja, vai ser provavelmente quilionesco. E é justamente o teor do trabalho que eu quero desenvolver em cima disso. Eu sou convicto que nós, 100% de nós, pode ser traduzido em dados. Sou convicto, tenho convicção nisso. Eu acho que é só uma questão. Aí, claro, a gente entra na questão tecnológica, de como fazer isso, que tipo de dado. Mas, partindo para a extrapolação tecnológica, eu tenho certeza, assim, tenho convicção de que tudo que tem na gente pode ser traduzido em informação, em dados. Na verdade já é informação, né? O que a gente está dizendo é meramente computacionalizar isso, né? Porque tudo no universo é informação, a bem da verdade, né? Se você olhar para uma ótica da teoria da informação, por exemplo, posição é informação, energia é informação, massa é uma informação, então é tudo informação, né? De certa maneira. Inclusive, existe uma ótica da física que olha o universo como um gigantesco computador e eu tava estudando isso aí, faz um sentido assustador isso aí. Vai que a gente é uma programação de um nerd da 7ª série de algum outro universo. Então, mas aí chega exatamente naquele ponto que eu abordei no início da conversa, que a gente acaba chegando em pontos que são infalciáveis, né? E se, na verdade, o universo passou a existir 5 minutos atrás... Não, claro, foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Mas assim, a brincadeira demonstra que existem coisas que a gente não claro, pode né? pegar
e aceitar como sendo, isso aqui é possivelmente uma verdade, sendo que ela é infalciável. Claro, se eu quiser criar uma religião a partir de agora, baseada que a gente é um The Sims de outra pessoa, beleza, eu posso criar, mas é infalciável. A conversa toda aqui, a proposta da conversa de hoje era uma grande especulação mesmo, né? Era a gente brincar, fazer um exercício aqui, mas você tem razão, assim, a gente não pode suportar praticamente nada do que a gente está falando, né? Mas apesar disso, dessa proposta, eu acho que a gente encontrou algumas bases bem interessantes aí. Verdade, por exemplo, verdade. O primeiro paradigma eu achei aí, bastante interessante em relação ao qubit. Eu não conhecia também esse conceito de dado quântico, achei bem interessante. Então, eu estudei sobre isso esses dias, né, e realmente, agora pensando por agora, eu acho que faz bastante sentido. Quando a gente pensa nessas coisas muito estranhas que podem acontecer, geralmente tem alguma lei científica que fala que isso não pode acontecer. Mas o que vocês concluíram, assim? Vocês concluíram por algum paradigma quando eu tava no banheiro? Não, a gente não atingiu o prêmio Nobel aqui enquanto estava no banheiro, Tomichiro. Não, mas não exatamente concluíram, mas sei lá, vocês podem ter chegado a uma conclusão do mais provável, não sei. Não, a gente desenvolveu melhor algumas ideias só, mas a gente não concluiu nada, né? Porque assim, resta um problema ainda. Ainda que eu invoque esse teorema quântico que proíba uma réplica de informação, a priori ainda seria possível eu copiar essas informações classicamente. Classicamente não tem nenhum problema em cópia. Eu falei isso, acho que você estava no banheiro. Eu falei assim, se a gente chegar num ponto que a física prove que a nossa informação, independente da razão, ela é um dado quântico, e esse dado quântico é impossível de ser copiado, independente se é para copiar, se é para teletransportar, aí eu vou estar satisfeito. Bom, finalmente a física explica para mim o que é essa individualidade, o que é a minha percepção de enquanto eu. Agora, se a gente pode traduzir os nossos dados para dados clássicos, e esses dados podem ser copiados, aí o problema permanece. Então, na verdade, o que poderia acontecer de problema em questões de dados clássicos, mas aí eu tô me aventurando em umas veredas que eu não tenho muita segurança. O que pode acontecer é que seja dados demais, de maneira que você não consiga atingir um poder computacional adequado, porque um qubit, de novo, ele é uma superposição de dados. Enquanto que um bit clássico ele assume valores discretos de 0 ou 1, um qubit assume todos os valores aí no meio. Então, teoricamente, um qubit contém infinitos bits, porque ele tem uma infinidade de valores possíveis. Então, talvez não seja possível reproduzir classicamente os nossos dados, justamente porque eles conteriam informações infinitas. E aí, assim, se você tentar forçar uma cópia clássica de você mesmo, talvez o que aconteça é que você não consiga fazer isso, aí você faça de fato um doppelganger de você. Aí não seria você, seria um doppelganger. O que vocês acham disso? Eu concordo com essa declaração que numa cópia clássica você teria um doppelganger e seria possível criar um exército de doppelgangers. Com consciência parecida, mas não a sua consciência. Enquanto que, numa visão, se a forma como eu imagino que talvez a individualidade possa estar intrinsecamente ligada ao estado dos qubits, né, já que você não poderia copiar e remontar o qubit em outro lugar, teria que transportar ele, então pode ser que talvez a consciência presente num corpo seja transportada para aquele outro junto com a sua informação quântica. É um paradigma que eu achei adequado. Para mim é o mais provável. Satisfaz. O Tomichio, quanto a essa questão de simular, talvez, eu concordo com você, talvez seja 100% inviável você reproduzir um cérebro humano computacionalmente, talvez justamente porque um cérebro humano é uma coisa muito complexa e a gente não tem poder de processamento suficiente. Lembrando que o cérebro humano, ele faz uma coisa que o computador não faz, que é afinar aquilo que as habilidades dele e as suas conexões
sinápticas enquanto ele está agindo. Então, deixa eu fazer um merchan aqui, então. Eu estou desenvolvendo, junto com outras pessoas aí, uma biblioteca de programação junto com uma linguagem de programação. E essa biblioteca e essa linguagem já se provaram capaz por prova de conceito, não estão terminadas ainda, mas por prova de conceito é bem possível, aliás, é 100% possível, já foi feito. Você tem um programa que se modifica em tempo de execução. Então, ao mesmo tempo que ele está sendo executado, ele mesmo pode fazer modificações sobre ele mesmo. Ele pode ir no HD e sobrescrever a parte que ele acha que está errada, ou com as informações novas que ele adquiriu, ele pode se aperfeiçoar. Isso vai depender da habilidade do programador que criou esse programa. Mas ainda assim, acho que a gente ainda está bem distante de um cérebro humano, até por questão estrutural. Assim, se você olhar, por exemplo, qual que é o computador mais eficiente que a gente conhece? É uma máquina de Turing, certo? E a máquina de Turing, veja que ela tem um processador central, né? Como se fosse. O cérebro humano ele não tem um processador central, né? O processamento ocorre por regiões inteiras do cérebro, então é um processamento centralizado. Eu sei que tem projetos que vão desenvolver isso, mas acho que a gente ainda está bem distante assim, desse sonho, né? Tem um projeto, inclusive, eu não vou mais me aprofundar nisso, porque daria mais 1 hora só eu falando sobre esse meu projeto e essas coisas, mas tem um projeto aí que eu achei legal comentar, que é um processador que não funciona à base de bits, que ele funciona à base de qubits. Se não me engano, ele já tem 16 qubits e já consegue executar algoritmos simples, tipo, acho que fatorial, soma, subtração, divisão, multiplicação, tipo, algoritmos bem simples ele já consegue executar. Pô, peraí, isso é um computador quântico? Isso é um computador completo, velho. Isso, é um computador quântico. Com 32 funções, Poxa. É capaz de movimentar de levar o homem à lua. Um microcontrolador com 32 funções. Me mostra isso aí, Sálvia, porque por mim eu tinha inventado isso aí. Vou te mandar, peraí. Poxa vida, um computador quântico, deixa eu só fazer um adendo aqui pra quem não sabe. Ele funciona à base de qubits, que eu já expliquei antes qual a diferença de um bit para um qubit. E teoriza, assim, embora não tenha essa prova concreta, que ele é muito mais poderoso do que um computador clássico. Existem algoritmos que um computador quântico consegue executar com uma eficiência extremamente superior a um computador clássico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Criptografia. Quando você coloca a sua senha no banco, por exemplo, como é que eles garantem que a sua senha não seja roubada? Eles fazem o seguinte, quando você digita a senha, eles multiplicam a sua senha por um número primo gigantesco, e aí eles enviam essa informação lá para a central do banco. A central do banco tem uma chave, que é uma chave mais ou menos pública, pública entre aspas, não é bem pública. E usando essa chave mais um bit que é próprio deles, eles decodificam essa senha que você mandou e conferem se está certa. O que acontece? Você poderia quebrar essa criptografia se você interceptasse essa senha, vamos dizer assim? Poderia, mas classicamente falando, isso ia demorar muito. Você ia ter que esperar demais. Não ia dar tempo suficiente para você fazer isso. Quanticamente, você pode fazer isso em minutos, se você tiver um computador quântico. Então, se desenvolverem isso aí, cuidado com o seu cartão de crédito, viu? Seu cartão de crédito vai virar quântico também. Ele vai começar a multiplicar pelo número primo, que é a 28º nível erguido. Ele faz outras mágicas. Por exemplo, ele consegue processar, avaliar valores de uma função, todos os valores de uma função ao mesmo tempo, entendeu? Coisa que o computador clássico não consegue fazer. Bom, então acho que é isso, né? Bom, eu tinha uma outra questão para levantar para vocês. O seguinte, supondo que seja possível que a gente transferisse nosso cérebro para um meio em nuvem ou para um computador que seja, vocês eliminariam as emoções de vocês? Porque, de certa forma, se você pensar, as emoções são algo típico do cérebro humano, mas que não necessariamente precisa estar presente numa cópia virtual. Não sei se deu para entender. Eu acredito que não. Eu acredito que você precisaria Você precisaria replicar esse tipo de coisa para permanecer com a personalidade, com a sua consciência, individualidade, personalidade. Eu acho que seria necessário.
Então, Também mas acho que você já não seria você mesmo. Eu acho que sim, é possível você fazer isso, mas você seria tipo um mero algoritmo. Você seria um processador. Você não teria mais tanta unicidade, não sei descrever. não, mas Individualidade. eu acho que vocês não entenderam a individualidade. questão, não é isso. O que eu tô dizendo é, será que nós vamos chegar a um ponto onde a gente troque, por exemplo, a nossa individualidade por uma imortalidade? É isso que eu tô perguntando. Então, mas na minha concepção, se você, na minha concepção de consciência, você precisaria ainda de todo você o poderia ter sistema os dois. cerebral ali funcionando da forma como ele funciona agora. Você poderia fazer teste, vamos desligar essa parte aqui que controla as emoções de tristeza para ver o que acontece. Só que você pode ligar de novo. Vamos colocar de outra maneira. Você transfere o seu cérebro para um robô, certo? Então você se livrou de um corpo físico, biológico, porque você percebeu que ele era um corpo desnecessário, certo? Era um corpo que ia envelhecer, etc. Ok, o passo seguinte é igual você falou. Eu tô triste, então eu vou desligar meus transistores responsáveis por isso. Pronto, não tô mais triste. O que eu tô perguntando é, será que chega um ponto onde a gente vai ficar tão, digamos, desapegado com o lado biológico das coisas que a gente vai falar assim, olha, eu não preciso de emoções, eu preciso ser um processo computadorizado. Eu acho que isso é uma Temos escolha os pessoal, né? psicopatas. A gente tem os psicopatas, eles representam bem a situação. Isso não é uma escolha pessoal? Tipo, cada um poderia Não, escolher. não, eu é uma quero escolha manter minhas pessoal, mas eu tô emoções. dizendo, será que não é esse que vai virar, acaba virando o paradigma da sociedade? Se vocês pegarem, por exemplo, as obras de ficção científica, geralmente quando você tem uma civilização muito tecnologicamente avançada, alguns contos retratam isso, ou seja, a civilização avançou tanto que ela tornou-se robótica, porque todos os membros abandonaram o corpo biológico e assumiram uma função meramente de computador. Então, assim, será que vai chegar um tempo onde isso seria visto como um estorvo, entendeu? Eu vejo emoções como algo necessário na convivência gregária do ser humano. Eu não vejo o ser humano numa sociedade formigueiro, colmeia, assim. Não me parece. É a impressão que eu tenho até. Não vou desenvolver direito a ideia agora, porque você me pegou de surpresa. Mas eu vejo as emoções. Quer dizer, uma pessoa. Hoje em dia você tem alguns medicamentos, por exemplo, que suprimem muito as emoções. Isso geralmente dá um puta problema de convívio social pra pessoa. Ela supera o que ela tem que superar, a dor, a tristeza, a depressão. Mas o outro lado é recíproco, ela para até mesmo de se importar com as pessoas que ela gosta e tal. Eu não sei se a sociedade funcionaria dessa forma, não. Algumas das nossas emoções são adaptativas, que a gente chama, né? Elas são realmente exageradas, elas são desnecessárias. Elas apareceram por acidente, mas permaneceram. Mas a maior parte delas eu vejo como ferramenta social, cara. Então, mas veja que a gente está falando assim, ferramenta social em qual contexto? No contexto da nossa sociedade hoje, né? No nosso status quo, você tem razão. Então, porque a partir do momento que eu tiver uma sociedade onde, por exemplo, todos os indivíduos não existem corporeamente, eles existem como dados num programa, qual seria o sentido desse programa ter emoções? Tudo bem, ele poderia ter, eu não estou dizendo que é impossível, eu não estou dizendo que necessariamente isso aconteceria, mas eu consigo imaginar um cenário de civilização onde nós simplesmente virássemos e falássemos assim, não tem necessidade disso. Uma civilização Cylon, por exemplo. Isso, exatamente. Uma civilização Cylon. Mas a questão também é que, eu não sei, me corrija se eu estiver falando besteira, Yuri, mas eu acho que o cérebro humano, ele precisa das emoções para funcionar bem, não precisa? É o que parece, porque o cérebro, ele não é estanque, né? Não é assim, esse compartimento... A gente consegue identificar vários núcleos, são núcleos principais responsáveis por algumas coisas, mas a gente é o que a gente é justamente porque na evolução, várias características neuronais, elas foram aparecendo como um anexo. Então, eu vou dar exemplos idiotas aqui, mas só para entender o ponto, o argumento, assim. Sei lá, o comportamento de autodefesa por acaso veio ligado junto com sei lá, com depressão de dor de corno, coisa assim.
Então, se você se livra de um, você automaticamente se livra do outro, né? Então não faz muito sentido. Tem muito disso no nosso cérebro. Conforme a gente foi desenvolvendo nossas habilidades sociais e sexuais, diga-se de passagem, o sexo tem muita influência nesse processo, foram aparecendo essas outras coisas colaterais, essa é a melhor palavra. São coisas colaterais. Então, realmente, você começa a suprimir essas coisas colaterais, o cérebro já não funciona tão bem quanto deveria. É o que tudo indica. Então, se você suprimisse demais, chegaria a um ponto em que o indivíduo nem ao menos se importaria em fazer parte da função dele na colmeia. Ah, não, mas isso aí você tem como programar, né? Assim como você pode obrigar um programa a fazer o que você quer que ele faça, né? Só que aí você não tem mais indivíduos, não tem mais a necessidade de ter consciências e personalidades. A partir daí só precisa de máquinas. A própria colmeia não tem indivíduos, né? Eles não são indivíduos, eles são... A gente chama isso de... como é que chama isso? O Dawkins fala muito isso. É um superorganismo, acho que é esse o nome, não é? É, um superorganismo. É um superorganismo, não existe indivíduo ali, né? Então, mas o que eu imagino é que talvez chegue um ponto de desapego com as nossas funções biológicas e etc, que a gente se torne um superorganismo, entendeu? Não tô dizendo que é isso, não tô dizendo que é isso que eu quero, tô dizendo que talvez isso aconteça, né? E aí resta saber se seria uma sociedade melhor ou pior que a de hoje. Como eu sou um cara pró-libertarianismo, eu tendo a dizer que seria uma sociedade pior. Mas pode ser uma tendência, sim, por que não? Porque veja bem, numa sociedade dessa, não teria nem sentido eu falar em sofrimento ou desigualdade, porque isso não existe, né, nesse contexto. Você não tem esses sentimentos e você está seguindo, digamos, você está agindo em prol da espécie humana, que agora não é mais uma espécie biológica, é um algoritmo de computador. Então, de certa forma, assim, essa questão toda de sofrimento e desigualdade desaparece, né? Mas eu concordo com você, não me apetece esse cenário. Mas, por outro lado, eu não deixo de pensar que será que não me apetece porque eu estou inserido nesse cenário, justamente, no outro cenário, né? Bem, alguém? Eu acho que não tem muita coisa a adicionar além do que eu já tinha passado. Tem um artigo estúpido que eu vi sobre formigas, em que diz que elas fazem votação se elas vão ou não acatar uma ordem. Tipo, o formigueiro está sendo atacado, aí ela solta um hormônio que é dizer, tipo, eu acho que a gente não precisa se defender. A outra solta outro hormônio que é a gente precisa se defender. Aí elas vão votando, a que vencer vai. O hormônio do plebiscito. É de verdade isso ou foi só uma especulação idiota? Então, eu tô sem o artigo agora, eu não sei exatamente o que ele dizia, porque eu li ele muito por cima e deve fazer uns 6 meses já. Mas era um negócio que determinava que as formigas elas faziam votações. Só que o objetivo dessas votações eu realmente não sei. Foi só uma especulação que eu fiz agora. Mas ela escolhe mais ou menos o que ela vai fazer. Tipo, se ela vai mandar gente ir atacar ou se ela vai mandar gente defender, entendeu? Entendi. Ela carrega uma mensagem e decide o que vai ser feito. Mas deve ser alguma coisa programada nela. Tipo, ela é uma mensageira. Aí então ela tá passando perto da câmara das larvas. Ela manda o sinal, defender. Aí a outra chega perto das soldados, ela manda, atacar. Aí os soldados decidem se deve ou não atacar, verificando se é ou não real o que está acontecendo. Mas aí já é especulação demais. Alguma coisa a dizer sobre isso, Yuri? Não. Particularmente nada acrescentando. Bom, então acho que é isso, né, gente? Já conversamos bastante aqui. Acho que deu em volta de 1 hora já de conversa. Acho que tá bom para o primeiro podcast experimental nosso aí. Acho que não pode passar muito disso mesmo, né? Sim, senão vai ficar demais. Eu tô com vontade de continuar a conversa, mas a gente pode segurar esse gostinho de quero mais pros próximos, né, assuntos que vem por aí, né? Ou então a gente desliga e continua a conversa aqui, não tem problema. Não tem problema mesmo. Ou continua no chat da tropa, pra ver se o pessoal... Pra ver se tem mais gente que quer contribuir também, né? Claro.
Tá, é verdade. Bom, então, ó, muito obrigado vocês por estarem ouvindo a gente, viu? Esse foi o primeiro podcast. Se tiverem sugestões, se gostaram, comentem aí no vídeo do Yuri, que vai se oferecer pra colocar, porque eu não quero ouvir trollagem. Tá bom. Esse primeiro eu coloco então no meu canal e aí a gente faz um rodízio. O próximo põe o Lucas, o próximo põe o Guilherme, depois o Matheus. E a gente vai indo assim, então vai rodando. Maravilha. Ok. E a consideração final, alguém aí? Eu tenho uma consideração final a fazer, rapidinha. E essa consideração final é: no dia mais claro, na noite mais negra, ninguém escapará à minha visão. Que aqueles que adoram o poder do mal se acautelem contra o poder. A luz do Lanterna Verde! Ave, mas essa versão é hino horrível. em português ficou horrorosa. É muito feia. Essa versão é horrível. Tem uma versão mais bonitinha que é: no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Também não é essa bonito. dá- O inglês é melhor. In the brightest day, in the blackest night, no evil shall escape my sight. May all who worship evil might behold my power, Green Green Lantern's Lantern's light. Light. Isso aí. Beware my power. Beware. Sim, eu falei. Você falou behold. Falei behold? Você falou behold. Tá bom Ah. também. Tudo bem. Beholder, behold. Ah, puta que pariu. Tá bom. Bom, eu vou desligar a gravação então aqui, gente. Tá bom, Eu gente. também. Falou. Então, ó, abração pra vocês, obrigado por ouvirem a gente de novo, viu? Abração, todo mundo. Falou, gente. Até o próximo Abraço, podcast. Fiquem com Darwin.